Olá, meus queridos, meus amores do 7º ano. Estava com muita saudade de vocês. Ainda bem que nós estamos de volta, né? Bom, essa reta final eu vou ficar com vocês com a revisão para a última verificação. Vamos começar com a anatomia do caule. Para a gente começar, antes de a gente começar propriamente, eu quero que a gente faça aqui uma comparação. Quando a gente compara o ser humano com as plantas, nós seres humanos não temos órgãos? O coração, o estômago, o cérebro, a pele. É fácil a gente imaginar esses órgãos, não é isso? As plantas também possuem órgãos. E quais são os órgãos das plantas? O caule, a folha, a flor, o fruto. Todos esses são órgãos das plantas. E nós vamos começar então a estudar esses órgãos, as estruturas das plantas. A gente pode conhecer também como anatomia das plantas. E hoje vamos estudar a anatomia do caule. Eu quero agradecer de coração o trabalho que tia Tainá fez enquanto eu estava em licença maternidade. Então, a minha gratidão para o bom trabalho que ela fez com vocês. Que agora só vou precisar fazer a revisão. Então, bora lá? Bom, as características gerais do caule. Bom, ele geralmente é aéreo. Na maior parte das vezes é aéreo. Por quê? Existem caules que ficam enterrados, caules subterrâneos. E existem caules que ficam imersos na água. Então, na maioria das vezes, a gente vê o caule que exposto na natureza, a gente consegue visualizar. São os caules aéreos. Esse caule, ele serve de suporte para as folhas, para as flores e também para os frutos. Ele possui uma característica que nós chamamos de geotropismo negativo. E o que é primeiro esse geotropismo? Bom, o geotropismo é a força que ele faz puxar para o interior da terra, certo? No caso do caule, ele cresce inverso ao geotropismo negativo, ao geotropismo. Por isso nós chamamos de geotropismo negatismo, tá certo? E uma característica muito marcante. Quando vocês olharem o caule, comece a perceber, prestar bem atenção. Ele tem essas estruturas aqui, ali, de nós, tá? E entre cada nó, nós vamos chamar de entrenó. Existem alguns casos, como por exemplo a cenoura. A cenoura ela fica imersa na terra. E ela é, de fato, algumas pessoas pensam que é raiz, mas é um caule. E ela também vai possuir nó e entrenó. Então, a partir de agora, vocês vão prestar atenção nos vegetais que você encontra, porque pode ser que seja um caule e não uma raiz, tá? E para que serve esse caule? Primeira coisa, ele transporta seiva, tá? Por exemplo, ele transporta a água, os sais minerais. Por exemplo, a água, ela é absorvida principalmente pela raiz. Quando eu falo principalmente, porque as folhas também absorvem, mesmo em proporções muito menores. Então, aqui, olha, a raiz absorve a água e essa água, ela vai ser o quê? Transportada. Esse transporte, ele ocorre através do caule, tá? Da mesma forma, as folhas produzem nutrientes para a planta. E esses nutrientes também vão ser transportados pelo caule, ok? Ela vai dar sustentação mecânica, uma sustentação para a planta. Existem plantas que não crescem muito. E um dos motivos é que ele não tem um caule que a sustente. Por isso, o motivo de não crescer tanto. Alguns caules, não são todos, eles reservam substâncias nutritivas. Um exemplo que eu dei é a cenoura, né? Ele é um caule e ele reserva substâncias nutritivas. Alguns caules
também fazem fotossíntese. A fotossíntese é uma reação química em que a planta pega substâncias simples, como a água e o gás carbônico, e na presença da luz solar, ela produz o seu próprio alimento, tá? Isso acontece nas folhas, essa reação química ocorre nas folhas. Porém, alguns caules, eles são adaptados a essa reação química. Vou dar um exemplo. O cacto. O cacto é um caule que ele é adaptado para o processo de fotossíntese. Aí não tem folha? Bom, a folha que vai ser a aula mais pra frente, a folha do cacto, ele é uma folha modificada em espinhos. Então, aqueles espinhos nada mais são do que folhas modificadas. E também o caule, ele serve para propagação vegetativa, ou seja, para o aumento da planta. Então, é através do caule que começa a partir os galhos, tá? Isso é a propagação vegetativa. Classificação do caule. O caule é classificado em caules aéreos, subterrâneos e aquáticos. Os caules aéreos, aquele que a gente consegue visualizar, né, aquele que fica acima da superfície do solo, eles são classificados em eretos, trepadores e rastejantes. Os caules eretos, ele tem uma subclassificação em tronco, haste, estipe e colmo. Já os caules trepadores são classificados em sarmentoso e volúvel. E o único tipo de caule rastejante é o estolão. Os caules subterrâneos, nós temos o rizoma, o tubérculo e o bulbo. Agora eu vou mostrar para cada um desse tipo de caule um exemplo para vocês compreenderem melhor. O caule ereto, do tipo tronco, é aquele que a gente mais conhece. É o caule lenhoso, é o que dá sustentação à planta. Ele geralmente tem um crescimento tanto vertical quanto também, ó, tá? Horizontal. A haste. A haste, ela ocorre em plantas herbáceas, plantas que nós chamamos de ervas. É aquelas plantas moles. Elas não crescem muito, pois o seu caule ele não tem uma sustentação para elevar o seu crescimento. Ele geralmente é fino, tá? E ele também é verde. Isso quer dizer, já que o caule é verde, isso quer dizer que ocorre também fotossíntese no seu caule. Um exemplo, feijoeira, salsinha e a couve. Aqui você tem um exemplo, ó, de uma planta em que o caule é do tipo haste. Observe esse caule, você consegue diferenciar tranquilamente, né? Esse aqui é lenhoso e esse daqui é um herbáceo. A estipe, ela é muito comum nas palmeiras. É um tipo de caule que ele é bastante cilíndrico, a gente consegue visualizar. E tem uma coisa interessante, ele não forma galhos. Ah, isso aqui não seria os galhos? Não. Isso aqui são as folhas, tá? A gente tá falando do caule. Nesse caule, você não vai observar a formação de galhos. O colmo. O colmo é comum em gramíneas, no bambu e na cana-de-açúcar. Você vai ver muito nítido o que eu falei, ó. O nó e o entrenó. Aqui, ó, o nó, outro nó e o entrenó. Tá certo? Bom, essa divisão aqui, nós vamos chamar de gomos, tá? Então, cada partezinha dessa, eu vou chamar de gomo. Quem nunca pediu um gomo de cana-de-açúcar, né? Bom, agora vem o formato trepador. No trepador, a gente tem um tipo sarmento. Ele é muito comum no chuchu. O chuchu, ele forma essas gavinhas aqui, olha. Tá vendo aqui? Aqui são as gavinhas. Essas gavinhas se prendem em alguma superfície e aí ele começa a expandir o seu crescimento. Ele vai crescendo e vai se aderindo, tá? As gavinhas vai se enrolando em alguma superfície e vai dando suporte para a planta. O trepador agora do tipo volúvel.
é o caule que ele cresce se enrolando, tá? Ele vai aqui, como tá aqui na imagem, aqui nesse desenho, ó, tá bem fácil de visualizar. Eu tenho aqui um suporte. Esse suporte, gente, pode ser inclusive uma outra planta, tá? Então, o suporte não necessariamente vai ser somente um galho morto, não. Pode ser uma outra planta. E aí, o trepador do tipo volúvel, ó, ele começa a se enrolar na superfície. Um exemplo que nós temos aqui é o lúpulo. O trepador tipo estolão. É muito comum no morangueiro. Olha que interessante. Ele começa a se rastejar. Esse rastejo aqui, nós chamamos de estolão. Agora, é interessante, é um caule, começa a se rastejar, né, começa a expandir o seu crescimento, formando esse estolão, e esse estolão, ele vai se fixando em pontos e vai dando origem a uma nova plantinha, mas que está presa, gente, à planta mãe, e assim ele vai crescendo. Bom, agora esse aqui já é o rizoma. O rizoma já é um tipo de caule subterrâneo. Aqui, ali, o gengibre. Ele é um tipo de caule, ele é subterrâneo. Como é que eu sei que é um caule? Gente, se vocês observarem aqui, ali, vocês vão perceber os nós. Lembra que eu falei que o caule tem os nós e entre nós? A bananeira também é assim, a samambaia também é assim. É um caule que ele está enterrado. Bom, o tubérculo. Lembra que eu falei da cenoura no início da aula? Olha aqui, ali. Essas linhazinhas aqui são os nós. E entre um nó e o outro tem o entrenó. É um caule também, e ele também fica enterrado, tá? E uma função dele especial é que ele consegue reservar nutrientes. Então, por exemplo, a cenoura, ela é rica em um tipo de açúcar chamado de polissacarídeo. E o polissacarídeo é do tipo amido. Então, a cenoura é rica em um nutriente. É um caule adaptado a armazenar nutriente, tá? O bulbo. Gente, se vocês analisar, pega aqui uma cebola, tá? E cortar essa cebola, essa partezinha aqui embaixo, olha, aqui é a raiz. Aqui, essa partezinha aqui, são as folhas da cebola. São folhas modificadas. E essa região daqui, ali, é onde tem o caule. Este tipo de caule nós chamamos de bulbo, tá? É um caule que apresenta folhas que vão se sobrepondo umas nas outras. E também agora o caule aquático. Esse caule tem formações para armazenar ar. Aqui, ali. Aqui é a baronesa. É muito comum a baronesa na nossa região. A gente observa com muita facilidade no Rio Cachoeira. Inclusive, recentemente, choveu bastante. E aí, provavelmente, por essa semana, o rio já vai começar a levar essa baronesa para aqui, para Ilhéus, né? E se você observar aqui, ali, essa partezinha aqui, tá vendo? Isso aqui são formações que ela armazena ar. E isso é muito importante porque vai auxiliar a planta a flutuar na água. Então, nós finalizamos aqui sobre caule e vamos para a próxima aula sobre as folhas. Eu agradeço ao carinho de vocês, né? A paciência por terem me esperado, né, durante a minha licença maternidade, e eu quero que vocês estudem esse material com carinho. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo que eu possa ajudar vocês. Então, um beijão para vocês e tenham um bom dia.